Aleluia. Então o jejum agradável ao Senhor é a misericórdia, é a caridade, como está lá em Isaías 58. Ali a promessa até de cura. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus ele não se agrada de sacrifício. Sacrifício foi uma coisa que apareceu, mas que o Senhor nunca mandou. Por exemplo, depois que o homem pecou, que quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, Deus nunca mandou eles fazer sacrifício, eles não faziam sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não precisa de sacrifício, Deus nem se agrada de sacrifício. Aí eles viviam em paz. Deus não mandou eles fazer nada, Deus entregou o paraíso para eles viver ali e desfrutar do paraíso. Mas aí quando o homem pecou, foi expulso do paraíso, é que eles começaram a perderam a inteligência, porque perderam aquela inteligência natural, a sabedoria. Aí começou a achar, para a consciência pesada demais, eles acharam que Deus ia se alegrar com sacrifício. E nós temos o primeiro sacrifício feito segundo a Bíblia, foi o sacrifício de Abel e Caim. Abel ofereceu, vamos ver aqui, louvado seja Deus, teve um que ofereceu dos frutos da terra, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, versículo 3. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não mandou eles ofertar, mas eles sentiram vontade de ofertar. Então um ofertou dos frutos da terra e Abel ofertou da ovelha, matando um animal. Deus se agrada disso? Não, mas Deus permitiu porque o povo estava falto de inteligência. Perdeu aquela inteligência natural, primitiva, primeira que Deus deu quando eles estavam no paraíso, porque lá no paraíso não havia nenhum tipo de oferta nem de sacrifício. Começou esse sacrifício depois do pecado, porque o homem com a consciência pesada acha que Deus vai se aplacar com sacrifício de animal, oferenda. E as culturas, então, as culturas humanas começou a achar que Deus se agrada do sacrifício. Então, com o distanciamento de Deus, houve ali uma diversificação de cultura, porque cada povo criou para si um Deus. E toda religião, vocês podem perceber, existe a prática de oferta, oferenda, toda religião, budista, religiões africanas, tem o judaísmo, tinha a prática de oferenda a uma divindade. Mas Deus, a gente que chega a uma maturidade na fé, nós vamos perceber que isso, irmão, é bobagem. Deus não se agrada de sacrifício. Deus não está nem interessado em sacrifício. Ele permite porque Ele sabe que o ser humano é fraco. Deus vê a intenção da pessoa. Porque Deus se agradou do sacrifício de Abel porque Deus viu a intenção dele. Uma intenção
ele estava ali oferecendo sinceramente com seu coração, não Caim. Então Deus vê também, Deus entende a nossa condição humana, Deus entende a nossa fraqueza, Deus entende tudo. E Deus então permitiu essas práticas, porque Deus, afinal de contas, tem misericórdia de nós. Aleluia. E Deus permitiu então essas práticas. Mas já no Antigo Testamento, vários profetas com uma inteligência maior, mais iluminados, com uma compreensão melhor das coisas, viam que, como nós lemos lá em Isaías, nós vemos aqui os provérbios, o autor de provérbios dizendo que Deus fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Glória a Deus, aleluia. Porque o que adianta oferecer um sacrifício a Deus se eu maltrato meu irmão? O que adianta oferecer um sacrifício a Deus se eu desprezo meu irmão? Se eu cometo injustiça? Não adianta nada. Deus não recebe, Deus fica indignado, Deus quer que nós pratiquemos o bem. Deus quer que nós façamos o bem para o nosso próximo. Glória a Deus. Isso é que é agradável a Deus. Isso é que Deus se agrada. Nós estamos aqui em união, louvando a Deus. É um sacrifício de louvor. Deus se agrada. Agora, se nós chegamos aqui, mata uma ovelha, mata a galinha, para Deus, para isso, Deus vai ter dó de nós. Mas que agrada a Deus esses sacrifícios? Se nós chegar aqui com fome, ficar 2 dias sem comer, estou em jejum, para Deus isso aí para Deus não vale nada. O que vai adiantar eu ficar 3, 4 dias sem comer? Para Deus? Não adianta, meu irmão. Agora, eu ajudar o meu irmão, eu levar uma cesta básica para quem tem fome, eu abrir as portas da minha casa para uma pessoa que está faminta e dar um prato de comida a ela, aí sim Deus se agrada, como está lá em Isaías 58. Aí Deus vai se agradar. Glórias a Deus, porque Deus é amor. Deus gosta de ver os seus filhos amando uns aos outros. Louvado seja Deus. E jejum também, meus irmãos, jejum não é isso só ficar sem comer. O jejum tem uma origem. O jejum precisa ter um conhecimento. Por que existe o jejum? Jejum porque naquela época não existia geladeira, não existia como nós temos hoje. Você pega uma carne, você põe na geladeira, fica ali uma semana. Mas naquele tempo não, naquele tempo você tinha que comer a carne no dia. Ou salgar ela ou em 2 dias no máximo, senão você perde a comida. E jejum era isso, você deixava de comer, pegava aquela comida, levava para um pobre necessitado. Glória a Deus, aleluia. Você falava com a família, hoje nós vamos fazer um jejum. Eles já sabiam que era pegar a comida que ia ser comida naquele dia, seja no almoço, na janta, naquela refeição, e você ia pegar aquela comida, levar para aquela família que não tinha nada. Isso é jejum. Aleluia. É você ficar sem comer, mas pegar a comida que você ia se alimentar nesse dia e levar para uma pessoa porque aí Deus agrada, porque você está fazendo um sacrifício que vai ajudar uma pessoa. Agora, ficar sem comer só porque ficar sem comer e sair para Deus e depois você ir lá fora e maltratar a pessoa, para Deus fica indignado com umas coisas dessas. Fazer justiça. O que é justiça? Fazer justiça é pagar aquele que deve, é pagar um salário justo, é
dar a quem precisa. Juízo. O que é juízo? Juízo é você não julgar a outra pessoa, é você tratar bem o seu próximo, é você não condenar ninguém, é você amar as pessoas. Aleluia. É você não julgar as pessoas, nem condenar, porque Jesus, ele não julgou, nem condenou. É nós amarmos o nosso próximo. Isso agrada mais a Deus do que sacrifício. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor. Glória a Deus. Justiça nas coisas, porque nós vivemos num mundo injusto. As pessoas só querem saber de lucro, as pessoas vendem produto às vezes contaminado, às vezes estragado, destrói as coisas. E ninguém tá nem aí com a saúde do outro, não. Todo mundo fala em dar remédio para o povo. Hoje mesmo eu estava escutando a Voz do Brasil, fui deixar o menino lá na escola e estava escutando a Voz do Brasil. O governo vai liberar mais remédio de graça para o povo. É uma coisa boa? É. Mas não resolve. O que resolve é ver o que está causando tanta doença. É cortar a causa da doença. Porque remédio é paliativo. Mas quem tem essa coragem? É o que nós vimos aqui. Cadê o governo que tem Deus na frente? Porque as causas da doença, não basta você ser tanto estudado para saber. Os venenos jogados nas comidas. Você compra as comidas envenenadas, transgênico. Você vê aí, você vai daqui para Capinópolis, você vê os aviões jogando veneno nas coisas. Isso faz bem? Não faz. Glória a Deus, aleluia. Mas quem está aí com a saúde do próximo? Ninguém está aí com a saúde do outro. Cada um quer ganhar o seu dinheiro, cada um quer lucrar. Ninguém pensa no seu irmão. Ninguém pensa, o que importa é o dinheiro acima de tudo. Então a sociedade vai ficando doente. Porque as comidas já vêm envenenadas, a água já vem envenenada, todo mundo joga esgoto na água, ninguém quer saber do seu próximo, ninguém pensa no seu irmão, no seu próximo. É isso que é fazer justiça, depois quer oferecer sacrifício a Deus. Faz as coisas erradas, depois quer oferecer sacrifício a Deus. Vai ver o lixão lá, o lixão está lá perto do Rio Tijuco lá. E aquele lixo, será que o líquido lá do lixo, a podridão do lixo, será que não vai lá na água? É claro que vai. Mas quem que está preocupado com isso? Que se lasque o outro. Essa nossa sociedade é assim, que se lasque o outro. Aí vai ter que pôr remédio por causa das doenças, mas cortar a causa da doença ninguém quer. Que é a justiça. Se nós vivêssemos num mundo justo, Deus iria agradar. Mas o nosso mundo, o mundo é injusto, mas o reino de Deus não. E nós, graças a Deus, vivemos no reino de Deus. Aleluia. Que foi preparado para nós e para aqueles que crêem. Aleluia. Olha que maravilha, né? Meditamos somente em 3 versículos e já vai dando 9 horas. Então aqui nós vamos encerrar e Deus seja glorificado